Ah, vem aqui para mim. Pouca, né? Paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs, para a criançada também. Tudo bem com os irmãos, com as irmãs? Distanciamento, né? Mais ou menos aí. Graças a Deus. Tomar um cuidado. E minhas irmãs e meus irmãos, faz um tempinho já que não sei se todos têm vindo na mesma continuidade, todo domingo, para acompanhar mais ou menos o conjunto da escola dominical. Às vezes um falta, o outro não vem, aí a gente fica um pouquinho perdido, porque cada assunto, cada tema está sempre relacionado. E por que essas coisas acontecem? Por que cada assunto é sempre relacionado? Porque a Bíblia, como palavra de Deus, ela é cheia de concordância. É o Deus que concorda aqui, concorda lá. Usa um profeta aqui, repete a mesma coisa em Jesus, repete a mesma coisa em algum apóstolo. Então, sempre haverá, nos temas, quando forem bíblicos, sempre haverá concordâncias para a gente estar juntando de modo que a gente entenda, né, toda a palavra de Deus. Hoje, o tema da lição, já os irmãos se lembram, as irmãs se lembram que algumas vezes eu sempre falo, né? A revista, ela traz o assunto, que é muito extenso, e aí é dividido em temas. O tema é sempre curtinho, o assunto é sempre abrangente. Então, fale-me sobre o assunto de tal coisa, aí vai dar muito tempo falando. Fale-me sobre o tema de tal coisa, vai dar um espaço pequeno. E dependendo do conteúdo que a pessoa tem de conhecimento, o tema às vezes é muito profundo e de difícil até assimilação. Eu não sei dos irmãos e das irmãs, vocês conseguem gravar sempre tudo que a gente fala aqui, ou no púlpito é falado? É muito difícil a gente gravar com as mesmas palavras, etc, né? E hoje esse tema está falando sobre, esse é o título do tema, né? É atualização. A atualidade, na verdade, dos dons espirituais. Pergunta aos irmãos da igreja que está aqui, quantas vezes vocês já ouviram esse tema? Mais ou menos aí. A atualidade dos dons espirituais. Eu já ouvi muitas vezes em escola dominical. Os irmãos também? Os irmãos concordam? Já muitas. Então, vamos dizer que hoje é uma espécie de revisão. Né? A gente vai rever novamente aquilo que possivelmente naquelas escolas dominical anteriores você não esqueceu. Na verdade, você não se lembra tão bem quanto antes. E aí a ideia da revisão é sempre isso mesmo, voltar à memória. E os irmãos sabem que como ovelha, essa tendência nossa é precisar sempre estar sendo chamado a atenção, sendo revisado algum assunto, para você como ovelha, voltar-se ao centro de como era antes no princípio da sua fé. Senão a gente se perde mesmo, característica inicial do povo de Deus, comparado aí a uma ovelha. Não só a mansidão, aquele negócio de ficar sujeito, mas a ideia de que precisa toda hora estar sendo falado, lembrado, etc. E não é somente isso, né? A gente como filho de Deus, pessoas que estão crescendo na graça, no conhecimento, está sempre precisando alguém chamar a nossa atenção. Quem daqui se lembra que uma vez Pedro foi chamado a atenção pelo apóstolo Paulo? Pois é, um apóstolo, né? Você vai dizer, nossa, um apóstolo, meu Deus do céu, um apóstolo, vai acontecer uma coisa dessa? Mas foi chamado a atenção pelo apóstolo Paulo, porque estava lá, fingindo que era gentil, e aí quando chegavam os judeus da igreja de Antioquia, ele pegava, disfarçava e desconversava dos gentios e ficava mais com os judeus, e dava aquele aspecto de panelinha, né? Quando o pessoal está aqui, ele olha na minha cara, quando ele não está, ele não olha na minha cara. Aí Paulo falou, não, vou resistir esse cara na cara. Ele foi lá e resistiu ele, falou mesmo. Aí você fala assim, puxa vida, a gente, dentro desse assunto, mesmo eu tendo dons, mesmo eu tendo chamados de Deus na minha vida, mesmo eu tendo alguma coisa, alguma função na igreja, eu ainda estou em constante aperfeiçoamento, ouvir e mexe, Deus precisa me chamar a atenção em alguma coisa? A resposta é sim. Maravilha? Isso, maravilha, ótimo. Então,
A atualidade, né, desses dons, e a palavra atualidade, irmão, ela significa, entre muitas coisas, aquilo que no presente vigora. Pensa numa lei. A lei de Moisés no presente vigora, irmão, para nós? Não, né? Não tem força. O SUS, que é uma lei voltada para a área da saúde, no momento ele vigora? Sim, ele está em vigor. Ele pode não estar plenamente satisfazendo ainda. Muita gente ainda não cumpre ainda, né? O governo não cumpre ainda o SUS, mas ele é uma lei que está em vigor. Então, quando eu falo assim, a atualidade dos dons espirituais, eu estou querendo dizer o quê? No presente há o vigoramento da parte de Deus dos dons para a sua igreja. Não é uma coisa passada como foi a lei de Moisés. É vigorada. Não é uma lei, estou falando de dons, mas é vigorada. Se eu tomar pelo aspecto judicial, a ideia de lei que entra em vigor, né? Deus é o justo juiz, Deus é o Senhor da terra. Que espécie de temor eu tenho que ter diante disso? Um temor como as pessoas levam o SUS. O SUS diz isso, mas eu não cumpro. A lei de Moisés diz isso, mas alguns cristãos querem pegar algumas partes da lei para viver e outras não, porque... Mas na questão da atualidade dos dons, dos ensinos, irmãos, que já nos foram dados ao longo dos anos sobre esse tema, como é que nós estamos tratando isso? Talvez a gente pense assim, puxa, eu já aprendi muito, puxa, eu já refleti bastante. Na verdade, eu já acredito que eu tenho até a minha partezinha aqui, justamente, e pronto, e acabou. E é nessa aula que nós vamos ver que não pronto e acabou. Não é assim, é em vigor os dons atuais, ou melhor, a atualidade desses dons, eles estão em vigor. E quando a gente traz a ideia de vigor, é aquilo que dá força, é aquilo que está atuante, é da onde vem a expressão dom espiritual. Por exemplo, a palavra dom, quando a Bíblia fala sobre dom espiritual, por exemplo, 1 Coríntios 12, vai falar dos dons. Ali significa dons da graça. Não é meramente um presente, não é meramente algo dado, mas é algo dado com graça. Não é no sentido também que você simplesmente não merece porque você é pecador. Você não merece porque não há justiça plena em cada um aqui. Na verdade, é algo que é decoroso, gracioso, que torna as coisas melhores, bonitas, que torna o ambiente, ou tudo o que envolve onde o dom opera, algo lindo. Não meramente algo que nós não merecemos, mas algo lindo. Pergunto aos irmãos, diante do exposto até aqui, quem tem Jesus tem como ter uma vida ruim o tempo todo? Tem como a gente ter, nas nossas imperfeições o tempo todo, sempre aparentando o que é feio no ser humano, o que é rejeitável, o que não dá para engolir, o que não dá para aceitar? Quem tem Jesus, irmão, tem como ter isso na sua vida? Não. Diante do exposto, não. Então o argumento já começa aqui que o dom de Deus, irmão, veio para, com graça, ou melhor, com o poder dele, melhorar ainda mais, aperfeiçoar, tornar as coisas bonitas. Aí eu pergunto para os irmãos, quando a gente fala de dom espiritual, dom do Espírito Santo, qual é a carta na Bíblia que nos vem à lembrança? Coríntios? As irmãs também mais ou menos se recordam? Quando a gente vê os textos bíblicos, é a carta aos Coríntios, que a igreja, pelo menos segundo a Bíblia, que estava muito problemática e feiosa no tocante a isso. Sabe uma noiva que tem que casar? Como que ela tem que casar? Bonita. Mas no tocante ao comportamento deles, é como se fosse uma noiva feia. E tinha dons na vida deles? Tinha. Então por que o dom não dava certo? Porque a questão não é Deus dar. A questão é eu usar e deixar-me ser por esse dom influenciado e aperfeiçoado, irmãos. Aí está a grande diferença que talvez você pense, então, a partir de hoje eu vou orar como nunca, vou buscar como nunca, vou fazer como nunca, mas tem um fator, tem a correspondência humana
diante disso. Esse é o grande problema no cristianismo. Não é o Cristo, nem sua doutrina, nem seus dons, nem sua graça. O problema no cristianismo são os cristãos, no tocante, que precisam ser aperfeiçoados e que nem todos correspondem na mesma proporção ao que o Senhor fala. É por isso que é difícil, irmãos, a gente olhar para o cristianismo e falar assim, nossa, isso aqui é perfeito. Quando você olha, por exemplo, para o SUS, a lei do SUS é perfeita. Ela atende todos os desejos das pessoas em questão de saúde. Lindo, perfeito, na prática. O médico não quer saber de cumprir, o governador não quer saber de cumprir certas partes, o enfermeiro não vai querer saber, o agente de saúde não quer saber de você, ninguém quer saber de você na hora que você precisa, é uma fila que não acaba mais, e aí o negócio se torna feio na prática, bonito na teoria. Dons espirituais, lindo e bonito na ação de Deus, mas se não houver correspondência, não vai fazer diferença. Então nós estamos começando a perceber que a atualidade dos dons espirituais é algo que vigora, mas não significa que as coisas estão melhorando por causa da atuação de Deus. Não significa que Deus não quis, não é isso? Pode haver uma interferência minha, uma resistência minha, do irmão, da irmã, de qualquer um de nós no decorrer da nossa carreira, para que a ação de Deus seja plena, que haja o que Ele quer fazer de bonito entre nós. Quer um exemplo? Quantos leprosos foram curados certa vez? 10. Quantos voltaram ali ajoelhados, devotos a Deus? 1. Os outros 9 foram decorosos ou indecorosos dessa parte? O ato em si foi lindo, curou 10 leprosos, mas na hora de ter alguma mudança, porque quando a lepra some, não, fica lindo. Quando a lepra estava, era horrível, mas quando a lepra some e é curada, ficou lindo. Mas e o adiante? Como que ficou? Ficou que um só ficou devotado a Jesus. Provavelmente depois o seguiu com mais de perto. Agora os outros 10 ficou só exibindo que havia sido curado, né? Provavelmente ficou feliz. Prezados, o que a lição de hoje vai nos dar como textos bíblicos para a gente tirar daí uma doutrina, algum ensinamento para nós? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 12 e 1 Coríntios 12 também, né? Em Romanos 12, versículo 6 em diante, se nós fizermos uma comparação depois com 1 Coríntios, capítulo 12 também, vamos ter aí uma lista de operações de Deus capacitando as pessoas daquele tempo para um fim específico. Há uns, acho que 10 anos atrás, não sei se a irmã Luciana Valentim com o Rogério estava dando aula aqui, eu era o segundo professor, na época, o terceiro professor, alguma coisa assim. E ela já havia se formado em bacharelado, tudo, né? Veio uma revista naquela época, falando sobre esse tema, e eu achei muito interessante, que o autor, eu não lembro o nome do comentarista, mas ele dizia claramente que, infelizmente, não houve na história teólogos que se debruçaram sobre a Bíblia para melhor estudar esse tema dos dons espirituais, para a gente poder ter um conteúdo para dar para as igrejas. E ainda pede para que oremos, para que Deus levante pessoas interessadas para essa área da Bíblia, que se debrucem, estudem e possa ter um melhor conteúdo, uma melhor revelação, uma melhor explicação, um melhor entendimento, para que as igrejas também pudessem aprender e se fortalecer naquela doutrina. Eu achei muito interessante essa parte, porque esse negócio esse movimento, né, chamado movimento Pentecostes, que a gente conhece, que nós somos pentecostais, e eu achei um vídeo no YouTube, que lá nos Estados Unidos, um documentário nos Estados Unidos, da onde veio, né, o movimento pentecostal, a grande maioria não sabe, não tem nem ideia do que realmente é
o começo do Pentecostes. Quem participou? Esse negócio de Rua Azusa, não se sabe direito o que essa Rua Azusa era. A maioria dos crentes lá nos Estados Unidos cresceram aprendendo, ó, tem dons espirituais, mas não sabe a história. E você percebe então, irmão, que assim, já nessa geração atual, minha, sua, que há realmente uma falta de interesse, acho que no âmbito geral, das igrejas em aprofundar-se. Mas fora isso, veio aquela outra turma que eles chamam de cessacionalista, acredita que os dons cessaram, que não deve haver dons, deve ser uma manifestação qualquer, mas não é a ação de Deus. E aí, com o advento da internet, todo mundo vendo internet, tendo acesso a diversos conteúdos, irmãos, está um pouco confuso entre as pessoas esse tema. É atual ou não é, irmão? É só alguns dons. Não, todos os dons. O outro fala, não, cessou. Não, isso aí é demônio. Não, olha bem, tem a outra igreja lá que está em melhores condições espirituais, caminha. E a outra igreja não é pentecostal. Então eu acredito que o pentecostal, na verdade, não foi uma ação de Deus. Eu vou sair dessa igreja pentecostal e vou para aquela que é tradicional, porque existe uma confusão mental no tocante a essas coisas, esse fenômeno social entre nós. Isso aí é percebido. Os irmãos estão captando o que eu estou falando aqui? Os irmãos estão captando bem? Aí você vai entender por que é interessante para nós estar revisando esse tema sempre em nossas vidas. Vamos ler, irmãos. Então, agora o texto que a nossa escola bíblica propõe. Romanos 12, versículo 8, 7, 6, 7, 8. Quem achou, por favor? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensinar. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Por favor, também, o versículo 9. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O 10 também fala, né? Por favor. Amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos comparar, irmão, 1 Coríntios 12. Que vai dar uma outra lista de capacitações da parte de Deus para a igreja primitiva. Se pegarmos aqui, por exemplo, capítulo 12, versículo 1 em diante, por favor, vamos ler, irmãos. Até o 11. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mundos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito diz, seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dom de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. O versículo 31 do mesmo capítulo vai dizer: portanto, procurai com zelo os melhores dons,
e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. No capítulo 13, ele começa a falar sobre a necessidade de amor. No capítulo 12 de Romanos, depois que ele lista também os dons, os ministérios, ele vai também falar da necessidade de amar sem fingimento e de amar cordialmente. Perceba, irmão, como que tem, como eu falei no princípio da aula, reforça mais aqui. Se eu não tiver o amor, Deus pode operar à vontade na minha vida, mas no tocante a coisa ficar bonita, a coisa ficar melhor, não vai ficar. Na verdade, se eu não te amo, eu posso me ensoberbecer. Depende do que Deus me usar. Se o irmão não aparece muito, fica muito ali por detrás de alguma ação que o irmão faz, algum serviço na igreja para alguém, e não aparece muito, e eu poderia me destacar mais, diante disso eu poderia dar um sermão que daria totalmente errado. Você que não faz nada nessa igreja, não faz nada, aquela palavra que a gente sabe que não é verdade. Então a pessoa poderia ficar ofendida, aí ele poderia ter vínculos com outros parentes da mesma congregação ou de outros, que daria um tom ruim, pegava mal para mim, pegaria mal na relação entre mim, ele e os parentes dele, e por aí afora, dos amigos que ele tem afinidade. Então, irmão, a coisa não, em vez de ficar bonita, por falta de eu amar, não é por causa do dom, não é por causa da capacidade de Deus, falta de eu fazer as coisas com amor, é que a coisa fica feia. Então a gente vê Corinto, o pessoal brigando demais por causa de que eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus, o pessoal ali brigando por disputas, e assim ia, e a coisa era horrível, horrível. Pergunto aos irmãos, no estado que nós estamos hoje, é para refletir mesmo, para a gente ter um autoexame de nós também na escola. Do jeito que está nós, igreja, nós aqui, Cachoeirinha, se você fosse de fora e presenciasse certas coisas que você sabe, você permaneceria aqui ou iria para outra? Não é de se pensar? Há quem diga entre nós, que eu já conversei com algumas pessoas, eu não ficaria aqui, eu iria para outra. Outros falaram, não, eu permaneceria aqui. Também conheço outras coisas que são importantes na minha vida, que são legais, que são joias, que eu amo, que eu quero para a minha vida, eu quero ficar aqui, pronto, acabou. Mas outros vão falar, não, já tive experiências ruins, já tive coisas assim, já percebi coisas assado, já não gostei daquilo que aconteceu, coisas sérias. E a pessoa pega e bloqueou. Esse bloqueio, irmãos, entenda, se bloqueou, se você se bloqueou, como é que você então vai ganhar outras pessoas? Porque dons é para edificação, fazer crescer. Dons é para tornar mais espiritual, ou seja, mais voltado para o Senhor, mais santificado, mais consagrado em todos os aspectos da sua vida. Tudo isso é qualidade de cristianismo, que o cristianismo propõe para você, uma qualidade de vida. Essa qualidade baseada nos comportamentos de Cristo, que tem que estar em abundância, e isso tem que ser abundante entre vós com salmos, com hinos, com a palavra de sabedoria, tudo isso tem que refletir em comportamento. Se isso não acontece, e da falta desse comportamento, eu vou me escandalizando, me retendo, ficando mais chateado, mais aborrecido, mais animado, mais não sei o quê, não, eu fui chamado para ganhar o mundo, mas agora o estado que eu estou não é esse. É muito mais fraco do que forte, é muito mais infrutífero do que qualquer outra coisa que você possa querer chamar. Fala, meu amigo. Isso que você está falando, velho, você irmão que aqui todos conhecem, estou aqui há mais de 40 anos, eu passei por isso aí, mas o conselho que eu dei a muita gente, fica aqui, não saia, ali também tem problema, vamos ficar aqui, está falando agora para a irmã Leninha, eu não saio da minha igreja, eu não estou aqui por causa do homem, eu estava falando agora isso aqui. Sim. Vai ter uma palavra terça-feira aqui muito boa. A gente tem que olhar para a cruz. Ponto. Não é do lado nem para trás. Eu aconselhei muitos adolescentes, muitos jovens já aqui. Aconselhei agora há pouco, você sabe? Sim. Eu não saio. A igreja é nós. O pastor ele vem e vai. Pastor aqui. Um dos pastores passou aqui, que eu posso falar. Sim. Eu não tenho nada a temer.
Pastor Moisés. Moisés, não sou o nome dele? Madaluz. Ele chorou no meu ombro quando ele tiraram ele daqui na época. Levi, eu não sabia. Agora ele está, pastor. Ele, pastor Moisés, meu filho. Então, eu não sei, cara. Nem aconselho nenhum daqui da Cachoeirinha sair daqui por problemas que toda igreja tem. Ponto. Obrigado. Amado, se não me falha a memória o que eu vou falar aos irmãos, existe uma carta que não é da Bíblia, escrita por Clemente, eles chamam de patrícios da igreja, possivelmente discípulo do apóstolo Paulo, ou de algum apóstolo daquela época. Segundo, até onde eu li, ela tem cerca de 3 vezes mais o conteúdo da carta aos Hebreus. Característica muito precisa, idêntica à forma que Paulo escreveria. E eu li uma certa vez que a igreja acabou se dividindo, a igreja em Corinto. Isso não está na Bíblia, já estava dividido, mas depois da carta de Paulo houve a segunda carta que nós a conhecemos, que dá a entender que eles se arrependeram, mas depois de alguns anos houve novamente cismas entre eles, e aí Clemente até tenta intervir, escreve uma baita de uma carta e não conseguiu. Aí a igreja se dividiu. Então, gente, olha só, se a gente julgar que o cristianismo do primeiro século, né, da morte de Paulo, mais para frente, a igreja de Corinto, teve aí seus 40 anos de existência, foi 40 anos difícil ali, aguentando as coisas, mas chegou uma hora que foi melhor, para não haver mais tanta, talvez, briga entre eles, coisa errada, eles encararam que foi melhor separar-se. Na história do cristianismo isso acontece várias vezes, irmãos. Ok? Não concordo com aqui, sai dessa, tenho uma bagagem, chamo você que também tem outra bagagem, vamos abrir comigo, chama a senhora, vamos abrir outra igreja. Entendeu? Por quê? Não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas separa-se. Então, é muito chato, feio, você chegar para o irmão e falar assim: nossa, você é uma bênção. Agora me diga uma coisa, por que você saiu de lá? Sabe, o cristianismo ele veio para apagar o meu passado antes de Cristo. Antes. Então esse passado meu apagou. Dali para frente era para ser com justiça, com equidade, com honestidade, com sinceridade, com devoção a Deus. Nas minhas falhas eu me aperfeiçoar, mas nunca foi a ideia de que eu me desunisse das pessoas, ou me deixasse levar por outras e fizesse fragmentações no que, mas isso aconteceu historicamente. Mas voltando para o assunto, vamos falar dos dons espirituais, porque esse é o tema e a gente está começando a desviar muito aqui. Vamos ler 1 Coríntios 12, está escrito aqui, versículo 2: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então o desejo do apóstolo Paulo, e provavelmente o de Deus, é que nem eu, nem você, nem outro irmão aqui, nem outra pessoa lá, seja ignorante acerca deste tema. Pergunta aos irmãos: o que é ser ignorante? Tem muito, é bem abrangente, mas aqui, se nós pararmos para analisar, vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Você bem sabe de onde você veio. É isso que Paulo fala assim. Você bem sabe o que você fazia antes. O irmão sabe muito bem como é que era a sua vida antes. Como é que foi a sua educação. Você se prostrava para um Deus que você acreditava que operava em determinada área. Mas aquele Deus só tinha um certo alcance. Porque aquele Deus, segundo a fé do grego, só alcançava até determinada. Eu preciso de um Deus que opere em outra área. Então vou me prostrar para esse outro Deus, ou essa outra deusa. O que é preciso para mim fazer? Eu devo sacrificar a esse Deus, ou a essa divindade, ou a esses dois, enfim. Na cabeça do grego,
Os deuses que eles acreditavam estavam tão em monotonia, depois que organizaram a terra, mas estava tão em monotonia que eles criaram a humanidade, o homem e a mulher. Depois que a humanidade veio a existir, o que eles passaram a fazer então na cabeça do grego, esses deuses? A se divertir, a se entreter, a vê-los, a contemplá-los, a ter uma menos monotonia na vida deles. Era essa a cabeça. Então, para mim, esses deuses ou essas deusas só me olham, me contemplam, eu busco eles para pedir alguma ajuda, faço alguns atos heróicos, sou forte em algumas batalhas na vida, sou fraco por outras, faço coisas esplêndidas e os deuses vão admirando de alguma forma isso. Olha a relação que eles têm com a divindade. Agora mudou. Deus vem e tira ele desse pensamento de ídolo, fala assim, agora tem um só Deus, para tudo, e esse Deus opera diretamente através de outra pessoa. Antes eu tinha no máximo uma pessoa que cheirava algumas coisas que davam alucinações, algumas drogas da época, e aí ele acreditava estar em contato com aquele Deus ou aquela deusa, e começava a falar coisas sobre a sua vida, o que deveria acontecer, o que você tem que fazer, direção para a sua vida, o que essa deusa vai fazer. Agora vem Deus, o próprio Deus, né, o Criador de tudo, fala, não é nada disso, estou chamando você, chamou eles para ser cristão, e agora esse Deus é capaz de resolver absolutamente tudo, poderosamente tudo, através de pessoas que são irmãos. Aí não dá para me deixar de lado a união, irmão, diante disso. O cristão grego precisava entender isso. O judeu talvez tinha mais essa concepção de que somos irmãos, somos descendentes de Abraão mesmo, não tem por que a gente ficar gladiando, não tem por que a gente ficar se separando, fazendo muita seita, mas os gregos, irmão, era muito mais diversificado. Os irmãos já perceberam que quando a Bíblia fala que quando eles vendiam suas propriedades e repartiam um com o outro, com singeleza de coração, ali é a igreja da Judéia, de Jerusalém. É um povo judeu, que já tinha a ideia de que eles eram irmãos descendentes de Abraão. Agora, entre o grego, eu sei lá quem me fez, eu sei lá quem é meu patriarca, eu sei lá que eu sou nessa vida, eu sei lá para que existe Deus, eu sei lá qual é o propósito dessa vida, eu vou atrás de uma filosofia, talvez eu não deva ter filosofia, talvez eu deva me drogar, não, talvez eu deva virar homossexual, talvez eu deva ser só um guerreiro, talvez eu deva qualquer coisa, e não tinha, irmão, era muito abrangente, muito diverso, precisou o Senhor Jesus se manifestar na história, e dar dons para a igreja, para convencer essa turma, que havia um só Deus e convencê-los da cultura dele só por intermédio de sinais e de maravilhas, não tinha outra forma, na base da oratória não ia ter como. Aí os irmãos entendem por que os dons são atuais, irmão. Hoje você vai falar de Jesus para alguém, o kardecista vai falar, é verdade. Um bandista vai falar, é verdade, Jesus é mais uma divindade. Agora vamos começar nos dons espirituais, fazer a diferença mesmo. O impacto que isso vai dar social aqui na nossa região, ou na onde você trabalha, ou por onde você passa. Os irmãos já pararam para pensar? Mas, voltando para os dons, o apóstolo Paulo não queria que eles fossem ignorantes, e eu acho que é bom, no que eu estou falando aqui, a gente gravar. Será que a gente não está sendo ignorante nessa parte? Você já parou para pensar? E você é ignorante, que você falou agora, não nessa parte, mas diga assim, a gente ignora certas coisas que o Senhor está na Bíblia nos falando sobre ter dons na sua vida. Aí você fala assim, não, mas eu trabalho demais, mas eu não tenho tempo, mas eu mal venho na igreja na quinta, na terça-feira está cada vez mais difícil, e a gente começa a achar que isso limita a ação de Deus para te dar dons espirituais. Não foi não. Não seria a vida da pessoa se comprometer? Tá, sim. Eu acredito que sim. Ela tem medo de compromisso. Então, Eu não me lembro agora
Mas eu lembro que Paulo estava trabalhando, o pessoal precisou da ajuda dele. Acho que era alguém enfermo ou endemoniado, não lembro agora, se os irmãos lembrar. E ele deu o avental. Foi o avental, né, que ele deu? Ele deu o avental porque ele não podia abandonar o serviço, a encomenda que ele tinha por fazer. Aí você vê como a gente se limita quando a Bíblia quer te tirar desse limite e quer nos levar mesmo para fora, ou para fora no sentido assim, não para essas quatro paredes ficar lá fora, mas para você realmente despertar, parar de ser nesse tocante ignorante a essas verdades, irmão. Então a gente precisa, eu acho que pelo menos se deixar no momento ser impactado pelo que Deus está nos dando para falar aqui entre nós. Sabe, Kleber vai começar a buscar isso aí. Ore para que você tenha, ore para que os outros também tenham, ore, busque para que os outros também tenham. Então, irmão, vamos começar a tentar resgatar isso de novo, porque a gente já viu esse tema tantas vezes. O irmão sabe o que é dom de profecia, dom de língua, dom de interpretação, dom de ministério, que é o diaconia, dom de governo, que é o pastor. Os irmãos sabem o que é um presbítero, os irmãos sabem tudo aqui, nesse aspecto. São dons, são capacitações do Senhor em nossas vidas, e eu sei quando o irmão está fazendo com graça, quando o irmão está falando com graça, quando o irmão está fazendo uma coisinha ali, que não é necessariamente o poder de Deus, mas o irmão está servindo com uma característica que a gente vê, graça, o andamento das coisas acontecendo, tudo isso é ação do Senhor até hoje. Eu acredito que nós só estamos sendo um pouquinho mais negligentes do que nunca, em relação ao poder que Deus pode nos dar. Então, ser pentecostal, o que é ser pentecostal? É acreditar nos dons, que é para hoje. Eu sou pentecostal? Você. Qual que é a prova disso, irmão Levi? Qual que é a prova disso, irmão? Que eu sou pentecostal. Qual que é a prova disso, irmão? Que eu sou pentecostal. Só falar da boca para fora? Isso não prova nada. Você é pentecostal, irmão? Levanta a mão agora, vamos brincar. Descontrair. Levanta a mão quem é pentecostal aqui. Na prática. Quem crê mesmo e faz por onde está tentando aí achar. Isso que é bom. Pode ter uma timidez na hora de levantar a mão. Deus sabe seu coração. Deus sabe tudo, né? Não estamos aqui num tribunal onde eu estou sendo o juiz dando bronca em vocês aqui, não. Mas a realidade é que se a gente é pentecostal, de alguma forma, o pastor quer falar. Pode falar. Me permita aí, com licença. Vou aproveitar esse ato do irmão como professor nosso essa manhã e colocá-lo como se o Senhor fosse o nosso Jesus. O Senhor perguntou quem é pentecostal. Muitos podem ser, como o Senhor disse, mas não se manifestaram. Outros são e se manifestaram. Assim é na obra de Deus. O irmão disse agora há pouco ali, talvez é por falta de compromisso. Eu quero dizer um pouquinho mais. A fala do Senhor sobre ignorância, se o Senhor me permitiu, vou resumir. Ignorante é aquele que não conhece o fato que ele tem na frente dele. Por exemplo, eu sou totalmente ignorante quando se fala de astrologia, astronomia, química quântica. Eu sou totalmente ignorante. Tá? Então, para facilitar na minha concepção, ignorância quando a gente não domina o assunto. Então, quando o dom que nós recebemos do Senhor é para o dom nos usar e não nós usarmos os dons, quando a gente não se compromete, é falta de amor. Amor para aquele que me deu o dom. Amor para aquele que me deu a vida. Quando a gente entende que nós recebemos um dom de Deus, e o primeiro dom é a salvação, nós temos uma relação, temos que ter uma relação de amor, baseado no exemplo que o Senhor deu dos 10 leprosos, que um mostrou que realmente ele amou o presente que ele ganhou, a cura. Nós, quando não nos manifestamos, até mesmo diante de uma classe, o Senhor é o nosso superior hoje, o nosso mestre, e ninguém se posiciona, é falta do quê? De amor para com o professor também.
Porque o professor fica, mas aí, será que eles estão me entendendo? Se entende, levanta a mão. Se não entende, aí o senhor tem que mudar uma ação. Então, a questão toda aí é o amor. Quando diz procurar com zelo, com amor, o melhor dom, é isso, é deixar Deus usar o dom através da sua vida, e não ao contrário. Sim. Sim. É que nem eu vejo, eles talvez não tinham domínio no tocante a fazer listas, como Paulo fez, mas eles tinham a experiência nos dons. E mesmo com esses dons, havia entre eles quem não usava com amor necessário, tanto que, havendo o dom, eles não faziam com amor. Os dons. Então, a gente perceba, parte mesmo, obviamente, de um amor que eu tenho pelo Senhor, pela glória dele, pela pessoa dele, e pela igreja, pelo mundo em si, a salvação que eu quero deles, parte mesmo o meu desejo de buscar esse Deus. E aí entra no tocante. Se eu acredito que ainda o Pentecostes é para hoje, não basta. Teria que ter da minha parte, como o Fernando falou, o pastor reforçou, o meu amor e também o meu compromisso. Que, obviamente, né? Se eu amo, eu vou me compromissar, obviamente. As pessoas eram ignorantes, provavelmente em Corinto, no tocante a quem que faz isso? Quem que está operando? Se nós pararmos para analisar, ele vai falar assim, versículo 8, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E aí ele vai, irmãos, dando uma série de relações da operação do Espírito Santo, que me parece que de alguma forma, na cabeça daquela gente, não era o mesmo. Não era o mesmo, talvez o mesmo Deus, ou talvez, eu não sei o que havia, que Paulo precisou deixar bem claro para eles que tudo é o mesmo. Ou se eles já sabiam que era o mesmo, mas o que Paulo queria se utilizar desse conhecimento que era o mesmo, é que devia ter a união e o amor. Talvez é até redundante ficar falando, gente, é o mesmo Deus, poxa vida, é o mesmo Jesus, poxa vida, é o mesmo Pai. Mas a questão mais importante, eu acho que depois disso, é a gente começar a praticar o amor. Quero? Amados, os dons espirituais, ou dom espiritual, os irmãos acham que ele vem no comecinho, ou ele vem depois de um tempo? Tem que ter um tempo, primeiro, depois, algum dom na minha vida. Pode vir de cara já, no início da fé, ou pode... Eu tenho que me batizar nas águas primeiro, para depois... O que os irmãos acham? Deus está limitado ao batismo nas águas, para depois eu receber algum dom espiritual? A aula apresenta um texto que mostra que houve pessoas que, no começo da fé, já foram batizadas no Espírito Santo. Por favor, Atos 19, 5 ao 6. 12 pessoas ali, talvez discípulo de João Batista, provavelmente era discípulo de João Batista, quando teve um encontro com o apóstolo Paulo. Atos 19, 5 ao 6. Ao 7, né? Isso, até o 7. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo.
Então, falavam línguas e profetizavam. Então, assim que eles entenderam o evangelho que Paulo pregou, quando ele impôs as mãos, imediatamente já foram batizados no Espírito Santo, foram capacitados a falar em línguas e também a profetizar de uma forma inspirada, né? Profetizar é sempre inspirado, mas às vezes a ideia é que, eu profetizei, né? Tem gente que fala, vou profetizar aqui agora, né? Não, a verdadeira profecia tem que vir, uma inspiração, né? É que cai às vezes nesse contexto. 1 Timóteo 4,14. Aí a gente vai ver Timóteo, já tem um tempo de carreira, seguidor ali com acompanhante do apóstolo Paulo, já tinha uma bagagem e uma experiência no evangelho, já tinha uma experiência com cuidar de igrejas, de Não irmãos. desprezeis o dom, e aí diz, que lhe foi dado por profecia, a imposição das mãos pelo presbítero. Não despreze o dom, né, que a ti ao qual te foi dado, né, na hora da imposição lá. Você vê como cai no começo da nossa aula, como se concorda, né, os assuntos. Pode ser que Timóteo, nesse momento, estava sendo tentado ou quase desistindo do dom dele, da capacidade que havia nele, ou de empregar na igreja aquela capacidade que havia nele. O texto sugere, não que ele estava fazendo isso, talvez seja Paulo recomendando, não despreze. Porque, irmão, provavelmente, na carreira de Paulo, ele observou que houve pessoas que poderiam ter usado o dom e não usou. Veio a capacidade do Senhor na vida dele para alguma coisa e ele não fez. E aí, quem que sofreu no final das contas? Deus. Deus ficou, agora eu tô... Não, né? Quem se prejudica somos sempre, irmão, sempre. Então, qual que é o dom do apóstolo Paulo? Leu uns 2 versículos antes, por favor, dessa referência aí. 4, Timóteo 4. Isso, 4. Pode ler? 4, isso, 11 em diante. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua cidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, ou seja, esse persiste em ler não quer dizer, olha, aperfeiçoe, né, a forma como você lê, aperfeiçoe a sua oratória. Não, já está uma capacidade na vida de Paulo para tal. Se ele despreza isso, irmão, a igreja ia sofrer com a falta disso lá. Obviamente, para Deus não tem impossível, poderia levantar outro, ou vendo que Timóteo já está desanimado mesmo, já poderia estar preparando outros. E é interessante justamente isso, que talvez você pense, pronto, cheguei até aqui, recebi a capacitação até aqui, pronto e acabou. Mas aí a gente vai perceber que na Bíblia, quando é o caso do Estevão, diácono Estevão, antes de ser diácono, o que ele era, irmão? Ele disputava nas praças com doutores, fazia grandes sinais e prodígios, aí só depois precisou de diácono para servir as viúvas na igreja, e ele foi chamado para servir na mesa. Tem nada a ver com poder isso aqui. Pegar uma bandeja, um prato de comida e pôr na... Não precisa de poder, no tocante a poder explosivo, dunamis, essas coisas que eles... Precisa disso? Não. Mas o chamado foi, e ele foi cheio do Espírito Santo, já era cheio antes, e a igreja reconheceu isso nele, que é mais uma afirmação que o Espírito Santo estava falando, e ele, com outras pessoas, também cheias do Espírito Santo, foi chamado para recolher o prato da irmã, ter que lavar uma louça. Irmão, fala sério, hein? Dá um tocante de humilhação, não dá? Eu estava agora mesmo aqui famoso. O pessoal vinha, enchia as praças. E agora não. A irmã surda que
por conta da velhice, nem ouve direito. A irmã quer não sei o quê, oi. A irmã desatenta com alguma coisa por conta da a viúva daquela época, irmã, que não tinha recurso, não tinha família muitas vezes. Tem que estar lá. Ô irmão, senta aqui. Haja, hein? Amor. Hã? Amor. Amor. Então, agora veja, ele era um homem notoriamente usado em poder, para ser agora um homem que não ia ser tão notado, a não ser pelas viúvas, a não ser por aquelas que estavam ali. Porque o que chama-nos mais a atenção no ministério de Cristo? É muitas coisas. Nossa, ele realmente, um homem que se fosse só homem já ímpar, né? Bem igual. Mas o que tocava, que fazia a fama dele correr demais? Comer com os pecadores dos Quando ele fazia uma coisa dessa, olha lá, né? Olha lá. Irmãos, cristianismo, sabe? Os dons espirituais, as capacitações, os chamados, assim por dizer, eles são todos feitos pelo mesmo Deus. Não tem cabimento eu chegar como um preletor poderosíssimo, eloquente e falar: Deus está te chamando para a salvação porque Ele vai cuidar de você. Aí a pessoa vem rendida. Aí a pessoa, tá, cadê o cuidado desse Deus na igreja? Estou passando necessidade, cadê o cuidado? Se não tiver realmente o chamado de Deus organizando esse corpo, irmão, a gente não vai para frente nunca. A igreja não teria avançado jamais. Se não fosse, sabe, tudo foi Deus, tudo ainda é Ele, tudo ainda depende dele para tudo. Oi. O conceito de escola e hospitais, que hoje nós entendemos hospitais, escola, cuidado ao próximo, ensino ao próximo, derivou da igreja primitiva. Porque o ensino só era para pessoas ricas, e só tinha médico para pessoas ricas. O ensino popular, que é o ensino público, e o ensino hospital público, tudo isso foi derivado do amor O cristianismo da igreja. contribuiu para o mundo, né? O cristianismo contribuiu mundo e criou isso como regra mundial. Sim. Pois é. Ainda quer dizer que ainda dizem que ele foi só um homem, né? Só um profeta, só um idealizador. 1 Coríntios 12:31 vai ensinar para a gente que nós devemos procurar os dons. E é interessante que não é escolher os dons. Então você vai achar mais culpado. Porque eu vou querer aquele que me dá destaque, irmão. Se eu for pela minha carne, eu vou querer aquele que você vai falar: nossa, o Kleber é demais, esse homem. Esse é, né? Imagina. E dá um status social, irmão. A gente tende a dar status social para quem se destaca no campo do poder. A gente dá um status social de mais santo. Aquela é uma mulher de Deus, aquela ali profetizou, aconteceu. Aquele dali impôs as mãos e o câncer caiu na hora, saiu. Aquele sim é homem de Deus, aquele ora, aquela sim é consagrada. E o status social que a pessoa. E isso, irmão, tenta muito essas pessoas. Se eu me permitir, Eu não. eu não gosto de falar muito assim sobre a minha vida pessoal, mas cabe aqui. Uma certa feita, eu lembro de uma moça que tinha AIDS. E Deus a curou. Meu amigo, começou de gente bater na porta da minha casa. Eu tive que repreender esse povo todo, orar a Deus para acabar com essa brincadeira. Porque, como eu disse para o irmão, o dom é de Deus, usado por nós. Só que a notícia correu, a menina foi curada, teve filho, casou, teve uma vida. O irmão Brandão orou por ela, olha lá. Aí ele achou que era eu. E telefone do irmão, para com isso. Deus fez na vida dela. Se for fazer na sua vida, ele vai usar o que ele quiser. Mas aí entra a questão do que a pessoa quer na igreja. Tem pessoas que estão na igreja para ir para o céu, toma pancada, aguenta tudo, tá. Outra não, outra quer o status, quer o salário, quer N coisa. Então, quando Deus usa
nas nossas vidas, nós temos que tomar muito cuidado para não se encher. Porque você vai falar, não, o que eu faço? Eu estou há tanto. Não faz. Só faz se Deus permitir. Que era o que o Coríntios era, né? Inchado, né? O problema, me permita, já que eu Pois já não, falei, claro, imagina. esses dons que tem em Roma, os romanos, e que tem em Corinto, é porque é o seguinte, Corinto ele tinha que insistir, porque Corinto estava arrebentada. Se pegar o começo da carta de Corinto, tinha todos os dons, só que começaram a brigar entre eles, ao ponto do Paulo chegar lá em Corinto, escreveu o capítulo 13 inteirinho, fala, o amor é isso aqui, tá? Tudo só. Já Roma era uma igreja que estava começando. Então, eles criam com mais facilidade. É como uma criança, você fala um negócio com ela, ela acredita, um super-herói. Agora, vai falar para um que já tomou pancada, que já brigou, não sei se é bem assim. Sim. Então, obrigado. Não é que sorte o azar, mas vou usar esse termo, né? Às vezes a pessoa deu o azar de começar numa igreja que já tinha problemas. Ou numa igreja que era. Né? Deixa eu te atrapalhar mais uma Não a vez. sorte azar, mas às vezes. Essa ótica nossa, claro, tudo racional. Mas eu falo, às vezes, para alguns irmão, onde foi que Deus te chamou? Tem que começar por aí. Amigo, eu já tive tantos convites de igrejas tais, tal, o pastor vai para lá. Rapaz, até na Bahia já me fizeram convite e tal. Falei, meu amigo, se Deus mandar, eu vou. Se Ele não mandar, porque assim, às vezes a gente já, mas não, eu fui cair bem aqui, meu. A mesma coisa, pô, eu tinha que nascer logo no Brasil, por que eu não nasci no Canadá? Chega uma hora que a gente se pergunta. Mas a questão Mas é isso mesmo. tem que lembrar isso. Tem um controle sobre nós. Foi Deus que quis assim. Então, se hoje nós estamos na Cachoeirinha, hoje nós estamos em São Paulo, no Brasil, é a vontade de Deus. E para mudar para algum outro canto, você tem que ter uma certeza. É como o Levi disse agora há pouco. Vou sair, mas por que você vai sair? Se Deus falou com você, meu amigo, vai e faz. Agora, se você está saindo porque não está gostando, você vai ter problema lá. Do mesmo forma. Na mesma forma. Pois sim. Sobre essa questão, o novo convertido, ele chega, ele até admira a gente, ele vem com aquele gás todo, Sim. fazendo tudo, aí depois, com o passar do tempo, ele vai Sim. esfriando, né? Sim. Infelizmente, irmão Samuel, infelizmente é assim. Sabe, Esse fenômeno social nas igrejas. Senhor, posso falar uma experiência que eu tive? conte-nos. Todos sabem, né, que já tem 22 anos que eu estou aqui. Quando eu fui chamado, eu estava no hospital, pastor, estava morrendo, sem previsão de alta, perna atrofiada, 24 quilos, o olho pulado para fora da cara, e o Espírito Santo falou comigo ali, sai daqui, Silvio, que eu vou te usar. E eu saí, E foi, né? todos sabem, né? De Sim. uma forma assim, que era para morrer em casa. E o rapaz me trouxe no carro do Emílio Rivas, Sim. chorando, de lá até em casa. Quando chegou em casa, eu cheio de ferida na perna, só tomei sol. E o sol começou a Eita secar minhas Deus. pernas. Já fez a aula. E ali comecei a crescer, cheio da graça. Hoje fazem 25 anos, 23 anos. O vírus não consta mais no meu corpo. E tá Passou aí, né? muita coisa desse efeito. E é o Espírito Santo. Eu conheci o Silvio, era ele e o irmão dele, certo? São dois irmãos. O irmão dele foi embora e ele ficou. Ele ficou. Meus irmãos, a lição, ela traz esse título assim, os dons espirituais, né? Mas assim, houve outras que eles sempre faziam uma divisão, dons espirituais, dons ministeriais, sempre dando a entender, o ministerial fica por longo tempo na sua vida, o espiritual, ele passa, utiliza-se por algum tempinho curto, só para alguma coisa muito específica mesmo, e vai embora. Então, a aula de hoje, né, o tema em si, ele englobou tudo é espiritual, tudo está no campo espiritual. Mas em teologia eles fazem essa divisão ministerial, que é aquela pessoa que
está capacitada por Deus por longos anos da sua vida até cumprir uma obra muito específica, e é o espiritual, que é... Agora, o que é interessante novamente para nós, irmãos, assim, é incrível, né? Como é chamado ao amor. Por quê? Se eu orar e curar uma pessoa, ou se eu ressuscitar, eu posso ter a tendência de me achar melhor que o pastor e mais santo do que ele. E se os irmãos ficarem me enchendo a bola mais, mais ainda. E irmão, possivelmente isso que a falta de maturidade em Coríntios olha, com leite vos criei, e vocês ainda não podem suportar mais coisa, porque não dá, vocês não entendem umas contrabalanceada. Pergunto aos irmãos, quando eu ressuscitei a pessoa, foi importante para o quê, necessariamente? Foi importante para o quê? Primeiro, já provou de cara que Jesus é o Messias. Ele é a vida e a ressurreição, pronto, acabou, venceu a morte, está comprovadíssimo. Mas em segundo lugar, quem não acredita nisso, vai ter que engolir e vai ter que acreditar. Mesma coisa com Lázaro. Essa morte não é para... essa doença não é para a morte, é para a glória do Filho de Deus. Chegou lá, ressuscitou Lázaro no quarto dia. Aí os judeus que não acreditavam, e os judeus que já estavam assim com ele, teve que, agora vou ter que maquinar a morte. Pegaram Judas, subornaram com 30 moedas de prata, para poder fazer alguma coisa, para barrar ele. Então a gente vê que quando a gente faz, o Senhor faz uma ressurreição, usa alguém para isso, é claro que é para que os que não creem venham a acreditar. Porque eu vou dizer para os irmãos, é muito difícil você convencer, na base só da conversa, que todos os animais do mundo, entraram dentro de uma arca de 3 andares. Isso aí é mito, irmão. Ele vai falar para você. Uma serpente falou, para você. Tá de brincadeira comigo? Principalmente se for grego. E a nossa assim, história, né, daqui, irmão, ela trouxe toda essa herança. Uma turma lá dos helenistas, que é a turma mais da África, Egito, Jerusalém, acreditava nos valores que a gente vê, os judaicos, os cristãos. Outra parte dos gregos, Ásia, trouxe a ideia da democracia, da ciência, da filosofia. E o cristianismo chegou e falou assim, pois eu vou vir e vou aniquilar os dois e vou estabelecer. Só que nessa que ele se estabeleceu, as duas culturas que viraram cristãs, alguns, né, as duas populações cristãs, gregas e helenistas, que tinham cultura diferente, se juntaram, trouxeram a bagagem. E aí depois, do século 300 para frente, o imperador falou assim, eu quero que a religião oficial seja o cristianismo. Você querendo ou não querendo, você vai ter que ser cristão para se dar bem no meu império. Você querendo ou não querendo, vai ter que ser cristão para se dar bem no meu império. Então, mascara aí do seu jeito a sua religião, a sua cultura, e incute aí algumas coisas que se parecem com Cristo, alguma coisa do tipo, e está tudo certo. Aí, esse império católico veio nos trazendo até o dia de hoje as suas heranças. Está muito difícil hoje, sempre foi, mas está muito difícil hoje, mais do que nunca, você convencer as pessoas, porque está tudo muito misturado, tudo muitíssimo misturado. Allan Kardec é super bom, Allan Kardec é um cientista da época, pregou o espiritismo, aí teve ali uma boa aceitação na França, o católico se opôs, mas ele continuou, e depois, agora em 1910, 1906, 1915 mais ou menos, está o Pentecostes aqui no Brasil acontecendo pelos nossos missionários, e ao mesmo tempo, no Ceará também, tem um soldado que entra em convulsão, vai para o Rio de Janeiro numa sessão espírita, onde ficava, e foi dito, ele começou a falar umas línguas indígenas, e o pessoal começou esse aí não sabe nada, esse aí de espírita não tem nada, lá na mesa. E aí ele começou a fazer o quê? Não vou se acreditar. Então o espírito que estava na boca dele, na reunião espírita, começou a falar, olha, vocês acham que depois da morte a gente continua sendo a mesma coisa socialmente, mas nós índios sabemos muito mais que vocês. E ele começou ali a operar. Ninguém acreditou nele, ele voltou para o Ceará e criou o centro umbandista.
Então, o Pentecostes e o umbandismo crescendo. A batalha espiritual lá no Nordeste, irmão. Olha como o diabo trabalhou também. A gente pensa que ele está dormindo? Não, nunca esteve. Então hoje você vai falar para uma pessoa e fala assim, não, eu creio em Jesus também, mas Exu também é. Porque tem também a Maria Padilha, ele tem também. E está tudo certo, porque assim é uma democracia, é um direito, o Estado é laico e fica por isso mesmo. Então, os dons espirituais precisam, irmão, ser buscados por nós para o Senhor nos usar na mão dele para convencer essa turma que eles estão completamente, não só eles, né? Completamente errados. Só uma colocação, eu acho que uma que era Jesus que estava ali, né? E outra o arrependimento, né? Foi quando ele falou assim para aquele ladrão que se arrependeu, né? Ainda hoje estará no paraíso. Então, ali não teve nada, foi graça, né? Não teve nada que ele merecesse, não foi batizado, não foi nada, porém foi o primeiro que inaugurou. Sim. Então, vamos terminar nossa aula, irmão, para a gente saber, né? Tem diversidade de dons, os dons têm uma função específica, o dom precisa ser buscado e não escolhido por mim, isso é muito importante. Então não adianta, irmão, se você está pedindo um dom que Deus não quer te dar, nem te usar nessa parte, é melhor a gente orar sempre. Deus, capacita o pastor, capacita o irmão, capacita a irmã também, capacita a mim, faz a tua vontade, faz assim. Deus nos mostra, né? É muito melhor assim e o Senhor começar a manifestar na criança, no adolescente, que a gente não dá nada, pensa que ele não tem nada. É muito melhor assim, irmão, na vontade do Senhor. Os irmãos entendem que há uma unidade nessa operação, né? É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito. Os irmãos sabem que é o mesmo Deus, porque às vezes é o mesmo homem. Algumas coisas na igreja, às vezes, é o mesmo homem. Então vinha a viúva grega, de fala grega, ia na igreja, e ela era vitimada pela igreja judia, estava na mesma casa, a viúva grega, de fala grega, ela vinha comer, e aí os outros falam assim, isso aí é grega, meu, ela deve ser influenciada pelo mundo grego, essa viúva grega. Ela é descendente judia, de sangue, descendente de Abraão como nós, mas ela deve ter sido influenciada, mundanizada pelos gregos. Então essas viúvas aí, vamos tirar dela esse cotidiano, vamos, e aí houve uma reclamação, Atos capítulo 6, uma murmuração acerca disso. Então quem estava operando lá? O Espírito? O Senhor? O Deus Pai? O homem. Nossa, mas isso aqui é formidável, na minha opinião, de como eu preciso buscar para mim, para os irmãos, né, na intercessão, direção do Senhor sempre. Realmente nós precisamos só fazer isso, né, além da santificação, só fazer isso. Levi, acho que já deu? Quer terminar? Não? Irmãos, qualquer coisa a gente fala depois. Tira a dúvida comigo, tá bom? Deus abençoe, obrigado pela paciência.